Eu sou a professora Gorete Varão e nós estamos aqui hoje para essa primeira aula da disciplina Leitura Intensiva. Espero que todos estejam, deixa eu olhar, só tem 22 pessoas. Inicialmente eu queria saber se os tutores dos polos estão presentes na sala. Eu queria que colocasse aqui no chat os tutores que fossem se manifestando, né? Os tutores, e dizendo de que polo você é. Eu preciso saber se todos os tutores estão aqui, ou a maioria deles. Então, os tutores que estiverem na sala vão colocando aqui no chat, né, de que polo você é, para que eu tenha uma ideia de quantos estão presentes. Boa noite, Rayane. Você é tutora ou aluna? Mundo, aluno. Obrigado, Rayane. Polo de São Raimundo, Polo de Fronteiras e os demais polos. Tem alguém? Quem tem aí de Água Branca? Quem tem de Palmeirais, de União, Oeiras, Avelino Lopes? Quem são os tutores desses polos que estão presentes? Lia, de União. Mas a Lia é aluna. Doutora Rejane, Examara de São Raimundo. Josué. O Josué de Albuquerque é o Josué que é tutor. Flávia Tatiane. Flávia Tatiane. Bom, vamos lá então. Tati Avelino Lopes. Muito prazer, Tati. Seja bem-vinda. Quem mais? Tem alguém de Avelino Lopes? Tati Avelino Lopes. Obrigada, Tati. Avelino Lopes. Muito bem. Bom, vamos começar então. Por que eu fiz essa solicitação para que vocês se identificassem? Porque aqui tem algumas informações que os tutores precisam receber, tá? Precisam acompanhar direitinho até para que você possa orientar os seus alunos, né? Então, vamos lá. Essa é a disciplina de leitura intensiva, é o nosso primeiro encontro, tá? Foi programado, né, dentro do cronograma do curso, que nós teremos 4 encontros, né? O cronograma está aqui para que vocês possam relembrar, né, já que vocês receberam o cronograma oficial. Aqui eu coloquei mais a título de informação. Nós estamos na nossa primeira aula, dia 9, e teremos as outras nessas datas que estão aqui nos horários correspondentes, né? É onde nós teremos os nossos próximos encontros, né? De imediato, eu quero deixar registrado que alunos, né, quando vocês tiverem alguma dificuldade nas unidades, né, a partir dessa, se você tiver alguma dificuldade nas tarefas nos fóruns, entre em contato com o seu tutor, para que ele possa fazer o ajuste, possa entrar em contato comigo se for necessário, ou se não, resolver o seu problema de imediato, se for alguma coisa que ele consiga fazer. A disciplina, ela é muito simples, né? Você vai falar de leitura, e leitura, basicamente, aqui você tem um material quase todo em português, tá? Os exemplos são colocados em inglês, até porque a ideia é que você leia textos em inglês, né? E nessa disciplina, ela está centrada, como a ementa dela já fala, e vocês puderam ver no programa, puderam ver no slide inicial, a ementa dela é basicamente para você trabalhar a habilidade da leitura. Você não vai nem escrever em inglês, né? Não é a exigência. Você escreve muito pouco, só quando for solicitado em alguma pergunta. Mas a prioridade da disciplina é que você desenvolva a habilidade da leitura.
Se você se inscreveu no nosso curso de extensão, você acompanhou as atividades que foram desenvolvidas ao longo do curso, e lá nós tínhamos a pretensão de trabalhar as 4 habilidades. E a leitura era uma delas, né? E lá você tinha atividades para você trabalhar essa leitura, exercitar essa habilidade. Essa disciplina, leitura intensiva, ela está centrada nessa habilidade da leitura. Tá? É aquela a ideia de que você pega um texto em inglês e como é que você faz a leitura, como é que você procura entender esse texto, né? Mesmo que você não saiba o idioma, mesmo que você não tenha domínio do alfabeto, não saiba decodificar. E é aí onde está a grande sacada, né? Você tem que usar estratégias para que você possa desenvolver essa leitura e você consiga entender o texto que está diante de vocês. Então, nesses dias aqui, nós teremos nossos encontros e as unidades subsequentes da disciplina, elas serão trabalhadas nessas aulas. Iremos para a unidade 2, para a unidade 3 e para a avaliação, que é o momento em que você vai fazer um seminário e vai gravar esse seminário na forma de vídeo, né? Você vai fazer um seminário para gravar e depois você vai mandar a gravação para a plataforma. Essa daí vai ser a finalização da disciplina, né? Mas vamos deixar para o momento certo. De imediato, vamos entrar na primeira unidade. Para os tutores, né, que estão presentes, e eu espero que os demais que não estão presentes saibam disso, né? Eu espero que os colegas que estejam presentes repassem para os que não estão. Eu estou deixando aqui registrado que dia 21 de maio, às 18 horas, eu terei uma reunião com os tutores. Então, nós temos o cronograma de reuniões com a turma, e aqui eu estou deixando essa aula registrada, e eu peço que o Oswaldo registre e depois coloque na plataforma de vocês, que dia 21 de maio, às 18 horas, eu estou marcando um encontro com os tutores, né? E lá nós iremos conversar e ver o andamento dos trabalhos, né? O seu acompanhamento dos alunos em todas as atividades, as dúvidas que já estiveram, que já apareceram até ali, como foi resolvido, problemas de aluno, e por aí vai, tudo que compete a essa relação professor-tutor. Então, o nosso encontro de tutoria com a professora da disciplina será dia 21/5. Eu deixo aqui registrado, peço mais uma vez que o Oswaldo registre essa data. Por que eu coloquei exatamente essa data? Porque é uma sexta-feira, o horário é o horário da noite, e eu vi o cronograma oficial e não tem aula marcada para essa data. Tá? E para o horário, por isso que eu escolhi nessa data. E ela é uma data que acontece antes do nosso encontro, né, com os alunos, né, que será dia 25. Então, é um momento oportuno para que a gente possa ver pendências, resolver, tomar providências para o que for necessário. Tá? Então, essa é a informação para os tutores. Bom, a unidade 1 da disciplina, ela foi apresentada na plataforma, e lá você tem como livro básico da disciplina esse inglês instrumental, que é da Thelma Farias. E lá foi indicado, foi colocado na plataforma a apostilha, e a gente enviou. Oi. Eu vi no cronograma aqui, as nossas 4 aulas interativas são 9/4 hoje, 23 de abril, 21, do 5 às 18, exatamente esse horário que a senhora falou, que vai ser reunião dos tutores, e dia 28. Vixe, Maria, eu estava pensando que era dia 25. Não, dia 21 são todas as sextas-feiras, 23/4, 21/5, 28/5. É porque aqui no cronograma eu coloquei dia 25, como a terceira vai ser dia 21, é isso? A terceira aula é dia 21/5 às 18, né? E a quarta aula é dia 28/5 às 14. Tá, então esse cronograma bem aqui, gente, obrigado, Oswaldo. Como o Oswaldo colocou, essa data bem aqui não é 25, é 21. Eu não sei por que eu coloquei 25.
Acho que eu olhei, foi na outra disciplina. Essa terceira aula bem aqui com vocês é dia 21, que é uma sexta-feira, e a outra dia 28, não é isso, Oswaldo? Isso. Então, Oswaldo, mude, por favor, essa data bem aqui do dia 21 com os tutores, bote pro dia 20. Dia 20 tem alguma nesse horário? Não, né? Deixa eu olhar aqui. Dia 20. Eu não estou vendo. Que é na quinta-feira, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo aqui no calendário. Eu peguei o calendário agora, eu não estou vendo. Dia 20, nenhuma. Tem não, né? Não. Pois essa data bem aqui, por favor, mude essa reunião. Ouviu, tutores? Não será dia 21/5, será dia 20, às 18 horas, que aí eu falo com vocês antes da reunião dia 21 com os alunos. Eu que coloquei a data errada, não é 25, é 21. Então, só repetindo, reunião com os tutores dia 20/5 às 18 horas e aula com os alunos dia 21/5 às 18 horas. Certo, Oswaldo? Oswaldo? Oi. Certo aí? Certo, aqui no meu cronograma só tenho aulas interativas, reuniões de tutoria, acho que Não, essa é porque eu estou colocando aqui a reunião dos tutores, entendeu? É porque como eu tinha colocado a data errada bem aqui, eu só estou corrigindo para ficar gravado que a reunião com os tutores não será dia 21, será dia 20, certo? Ok. Porque se alguém perguntar, né, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Então na gravação vai aparecer, mas não é dia 21, eu estou fazendo a correção, a reunião com os tutores será dia 20, tá bom? Ok. E agora vamos para o conteúdo. Unidade 1. A unidade 1, ela apresenta como livro base da disciplina esse texto, tá, que é da Thelma Farias. Ela está nesse link aqui, que eu coloquei, coloquei no slide que vocês têm. Tem no plano de trabalho também da disciplina. E essa apostila, ela está na plataforma, tá? Você fará a leitura de alguns capítulos deste livro. Basicamente, ao longo da disciplina, vocês farão a leitura da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 do livro, depois farão da unidade 6, que é a coesão textual, e depois, até a unidade 6, que é da coesão textual. Certo? 1, 2, 3, 4 e depois a unidade 6, que é da coesão textual. Então, basicamente, vocês irão ler esses capítulos deste livro. Agora, já que a gente está falando aqui dos capítulos, todo esse material, ele é importante para vocês. Por quê? Porque ele contempla as duas disciplinas. Ele tanto contempla a disciplina de leitura, como ele contempla a disciplina de morfologia. Se você pegar esse material e você ler os demais capítulos que eu não falei aqui, você vai encontrar o material que é trabalhado na disciplina de morfologia. E ele é bem direto, ele é bem básico, assim, fácil de ler, fácil de você compreender, porque ela apresenta vários esquemas, né, da estruturação das palavras, da morfologia, que a morfologia trabalha, e aí você vê toda essa questão de sujeito, de determinante, de modalizador, você vê toda essa questão mesmo da estrutura da palavra em si e todos os conceitos, e tem vários exemplos, então ele é bem direto. Se você tem alguma dificuldade na disciplina de morfologia, leia os outros capítulos do livro, porque você vai encontrar exemplos sobre o assunto dessa disciplina. Então, é uma apostila completa, por isso, porque vai contemplar a disciplina de leitura e a disciplina de morfologia. Deixo aí a dica para que vocês possam usar isso aí para tirar alguma dúvida da outra disciplina. E nessa daqui, ao longo da disciplina toda, você tem a referência dos capítulos que nós iremos usar. De imediato, você vai trabalhar nessa unidade só com o capítulo 1. O capítulo 1, ele fala sobre a introdução, a leitura e a compreensão de texto.
Então é só esse capítulo que você vai trabalhar aqui. Você fará a leitura do capítulo 1, tá aí dizendo, tem a página, tá? E vê o que os autores falam sobre a leitura e sua funcionalidade. Não tem grandes dificuldades, gente. Essa disciplina é uma continuação da disciplina de leitura 1, que vocês já trabalharam aqui. Então, lá na disciplina de leitura, a gente viu as concepções de leitura. Tá? O que era a primeira concepção, a segunda e a terceira, o que é que representava cada uma delas, até você chegar na terceira, que é a concepção interacionista. Esse capítulo, ele abarca exatamente isso, ele vai falar da leitura significativa, ele vai falar exatamente das concepções de leitura, dos elementos que são necessários dentro de um texto, né, para que você possa entender. E ele começa aí, né? A partir do texto ele diz que a compreensão está diretamente relacionada ao uso, não só de uma única estratégia de leitura, mas de várias estratégias que possibilitam ao leitor entender as informações do texto. Então, para você ler um texto e você compreender, você sempre usa mais de uma estratégia. Você pode não usar todas, né, em todos os textos, né, porque vai depender do texto, vai depender da funcionalidade do texto, vai depender da sua intenção enquanto leitura do texto. Então, você tem algumas coisas que você precisa definir antes de você processar a leitura. Então, depois que eu tenho isso resolvido, eu irei escolher as estratégias, as melhores estratégias, para que eu possa resolver essa minha interação com o texto. Então, qual é a finalidade da minha leitura com aquele texto? Então, a partir daí, eu vou poder definir as estratégias. Mas, os autores já dizem que, para você compreender, para você ter esse entendimento maior, você sempre precisa de mais de uma estratégia. No português é desse jeito e no inglês também. Você tem as estratégias do inglês, mas você, na hora de ler, você tem que saber disso, né? Qual é a finalidade desse texto? A que ele se propõe? Ele está fazendo uma propaganda, ele está vendendo um produto, ele quer fazer uma reclamação? O que é que esse texto quer veicular? E a partir daí, qual é a estratégia, a melhor estratégia para que eu possa entender isso aí? Se você já domina, de certa forma, o idioma, você vai escolher determinadas estratégias. Se você não domina o idioma de jeito nenhum, aí é que você vai ter que escolher e trabalhar com mais de uma estratégia mesmo, para que você consiga o entendimento. Senão, você não vai conseguir entender. É isso que a gente tem que fazer, tá? Ao longo do entendimento da leitura. Então, o texto ele começa por aí, e ele continua dizendo que na construção de um sentido, nós usamos 3 elementos vinculados diretamente ao texto. Tá? Um texto, ele aborda sempre mais de uma temática. Você tem a temática principal e você tem a temática secundária. Dependendo do leitor, você pode especificar uma temática como a que mais se destaca, o outro leitor ele pode dizer que é outra. Por exemplo, você pode ler e dizer que a temática aqui está voltada para a educação, o outro olha para o texto, faz uma leitura inicial e ele diz, não, a temática que eu destaco aqui, ela está voltada para a política, para a saúde, para o ambiente e por aí vai, né? Vai depender muito do olhar do leitor. O segundo elemento é que o texto ele tem um objetivo principal que o autor propõe alcançar. Então, o que é que o autor quer com esse texto? Ele quer vender um produto? Ele quer vender uma ideia? Ele quer entreter? Ele quer criticar? Ele quer opinar? Tá? Então, esse texto é feito com que finalidade? É aquilo que a gente chama de finalidade do texto. Então, qual é a intenção do autor com esse texto? Tá? É um elemento que é inerente ao texto, ele faz parte do processo. O terceiro, esse texto foi produzido com o intuito de atingir um determinado público-alvo, né? É aquela coisa, a quem esse texto se destina. Tá? Quem é o público-alvo dele? Eu quero atingir quem? Esse texto ele é direcionado para os alunos, ele é direcionado para os médicos, é direcionado para as crianças, para os adultos, para os idosos, para as domésticas. Para quem esse texto se destina? Tá? E a partir daí você começa a fazer seleções e escolhas de elementos que você vai inserir no texto para atingir o seu objetivo. Essas decisões todas aí, o autor tem que tomar na hora que ele está escrevendo o texto. Tá? Então, qual é a temática que eu vou desenvolver? O que é que eu pretendo com esse texto? E a que público esse texto será destinado?
sabendo disso, fazendo essas escolhas, aí sim eu vou escolher o tipo de linguagem que eu vou empregar, eu vou escolher a quantidade de informação, eu vou escolher como essa informação será veiculada, até que ponto eu posso informar dentro desse texto. Eu tenho que dizer muita coisa, ou eu posso dizer pouca coisa e informar muita coisa. O texto da propaganda, por exemplo, é um texto que você diz pouca coisa e você informa muito, porque você tem todos uns subentendidos implícitos ali que levam o leitor a fazer inferências para poder entender o sentido daquele texto. Tá? Então, é um texto que eu digo pouco, mas eu escrevo pouco, mas eu tenho que dizer muito. Tá? É assim a história do texto da propaganda, né? E por isso você tem que escolher bem os elementos que estão inseridos ali. Eu não posso escrever tudo. É diferente de um texto que você escreve em prosa. É diferente de uma notícia, é diferente de um artigo de opinião, tá? Que você pode escrever e você pode dizer muita coisa. Tá? Isso aí já faz parte da estrutura daquele texto. Então, cada gênero textual tem uma estrutura específica, tem escolhas que eu tenho que fazer na hora de poder elaborar esse texto, porque senão ele não se enquadra dentro da categoria daquele gênero. Então, não é de qualquer jeito. Então, para que eu faça uma piada, a piada é um texto que tem uma estrutura própria. A notícia é um texto que tem uma estrutura, um bilhete é um texto que tem uma estrutura própria. Então, cada um deles, eu tenho que selecionar elementos na hora que eu for produzir. Então, tudo isso é importante, tá? Porque na hora que você se coloca como leitor, você tem que observar todas essas escolhas que o autor fez na hora de redigir o texto. Então, há um momento no texto que você se coloca como leitor e há um momento no texto que você pode se colocar como autor. Tá? Então, você tem que ver o que é pertinente ao autor e o que é pertinente a você, leitor. Uma coisa você não pode esquecer, quem atribui o sentido ao texto, isso aí você já viu na disciplina de leitura 1, quem atribui o sentido ao texto é o leitor, não é o autor. Tá? O texto em si ele não tem sentido, mas é você, leitor, a partir da observação de todos esses elementos, que você vai construir um sentido para ele. Tá? Por quê? Porque na hora que você se depara com o texto, você começa a observar todos esses aspectos e a juntar tudo isso para que você tenha uma ideia do que você está lendo. Então, esse texto ele é muito importante. Tá? Resgata alguma coisa do que você já viu na leitura 1. Ele fala sobre os conhecimentos prévios que você já viu na leitura 1. Ele fala sobre você inferir em cima do texto que você já viu na leitura 1. Ele fala sobre o conhecimento enciclopédico. Ele fala em você fazer predição antes da leitura que você já viu lá na leitura 1. Então, todas essas estratégias e essas projeções, essa preparação, vamos dizer assim, que você faz na hora que você está lendo, tá? Tudo isso aí é importante, tanto no português quanto em qualquer outro idioma. A coisa que vai mudar, tá? O diferencial, são as estratégias, tá? Que você usa no português e as estratégias que você usa no inglês. Tá? Basicamente, não é nem questão de ser estratégia diferente, mas são nomeações diferentes, né? E representações diferentes de alguma, porque a predição você tem no português e no inglês. As inferências você tem nos dois, tá? Então, não vai ser tão distinto assim, tá? Mas scheme você vai ter no inglês e tem outro nome no português, né? Tá? Então, tem essas coisas, essas articulações que você tem que estar atentos na hora da leitura. Bom, aí vem... Isso é o texto da apostila. Agora, é preciso que você leia todo, ele não é difícil, ele é muito linear, ele é muito direto, traz essas classificações que você vai lembrar lá do português 1, porque você já viu, tá? Essas coisas, você já viu as estratégias de leitura no português 1. Quando a Coque e Elias falam lá naquele capítulo do Ler e Compreender o Sentido do Texto, elas abordam as estratégias de leitura. Aqui você vai ver as estratégias de leitura também, que você vai usar. Então, é só lembrar, né? Na hora que você estiver vendo, lendo sobre, você vai resgatar, tá? Do seu conhecimento prévio, que você já tem da disciplina anterior, o que são essas estratégias. A segunda leitura que você tem é a leitura do texto
da Bernadette, né? É a leitura significativa. Isso aqui é um texto tirado da internet e ela basicamente fala do que vem a ser leitura significativa. Tá? E lá ela vai fazer todo um percurso e traz alguns autores e uma abordagem muito interessante que existe no estudo da leitura. Ela trazer à tona, e isso que a Colomé e Campos já abordam, essa questão que a Kleima e a Kleima também já aborda, essa questão de que a leitura ela é um trabalho da escola como um todo. Por quê? Porque a escola forma o leitor. Se o trabalho da escola é formar o leitor, então todos os que estão inseridos nessa instituição, eles são responsáveis por trabalhar a leitura. Do professor de matemática ao vigilante que você tem na portaria, todos eles são responsáveis, tá, por desenvolver o trabalho com a leitura. Por quê? Porque a leitura ela é uma prática social e você lê em todo lugar. Tá, dentro da escola, fora da escola, na portaria, no meio da rua, dentro da piscina, fora da piscina, caminhando, onde você estiver, você está lendo. Porque existem vários textos, várias formas de ler. E você lê o tempo todo. Então, cada professor, tá, do programa curricular da escola, ele é responsável pela leitura. O professor de história tem que trabalhar a leitura com você dos textos de história. O professor de matemática, dos textos de matemática. Tá, os de geografia, tá, os de ciência, os de português e por aí vai. Então, todo mundo tem que trabalhar a leitura. Tá? Se o aluno tem problemas de leitura, a responsabilidade é de todos os professores, não só do professor de português. E aí elas mostram por quê. Porque a leitura ela é significativa. A leitura ela tem um sentido, ela tem uma razão de ser. Ela não é simplesmente pro vazio. Você lê textos com uma finalidade. E você tem dentro da sistemática da leitura dois campos de leitura textual. Você tem um da leitura da informação e você tem outro da leitura da ficção. Tá? A ficção você trabalha muito com o subjetivo, muito com o eu, com a percepção que você tem do texto, da palavra. Tá? A informação você lê buscando essa informação, entendendo o que o texto está passando, buscando compreender a teoria que está sendo divulgada naquele texto. Então você tem um propósito no aspecto da informação e você tem outro no aspecto da ficção. Nós aqui, com essa disciplina, nós estamos trabalhando com a informação. Então você vai ler os textos do cotidiano. Os textos teóricos, os textos de pesquisa, os resultados de pesquisa. Então, a nossa leitura aqui é voltada para isso. Tá? E também você pode pegar essas estratégias daqui e ler os textos de ficção. Nada impede. Mas aqui o foco, o norte dessa disciplina é você ler esses textos da informação. Textos que saem em jornais, em revistas, que são divulgados na rede, textos que são divulgados nas redes sociais, e no Instagram, e por aí vai, tá? Então, desde as propagandas, desde os artigos, dos ensaios. Então, nós aqui vamos usar essas estratégias para a leitura desses textos da informação. E aí você tem que ver as estratégias que são dimensionadas, que são estruturadas dentro da língua inglesa. É pegar um texto em inglês e saber como é que eu leio para eu saber identificar alguma informação nesse texto, né? Se eu não domino muito bem o idioma, como é que eu vou conseguir saber do que ele fala? Identificar alguns elementos, perceber quais são as palavras cognatas que tem dentro desse texto, os falsos cognatos que tem dentro desse texto, fazer predição. Então, é fazer o uso dessa quantidade de estratégias que você tem. São elas que vão dar condições para que você vá conhecendo, tá, o idioma a partir dessa habilidade da leitura. Tá? É claro que as outras você tem que desenvolver também, mas nesse aspecto aqui da leitura, você pode se apropriar dessas estratégias que vão lhe dar subsídio para você desenvolver, tá, essa habilidade, né? Vamos ver se você faz bem, se você faz... Porque é aquela coisa, que todo mundo já disse que já virou chavão, tá? Você lê bem na medida em que você lê bem, tá? Então, quer dizer que você tem que ler e ler sempre para que você possa realmente se tornar um bom leitor. Tá?
E isso vai lhe ajudar. E à medida que você vai conhecendo o idioma, que você vai dominando, tá, o alfabeto da língua inglesa, melhor você vai lendo, melhor você vai compreendendo. É todo um jogo que você tem que ir realizando as etapas, no caso aqui as habilidades, para que você possa ir melhorando em outra atividade, em outra habilidade, tá? E consiga ter essa fluência dentro do idioma. A leitura é muito importante, gente. Bom, saindo desse texto, aí esse texto aqui da Bernadette, ela fala sobre essa questão, né, da leitura significativa, da funcionalidade da escola, a responsabilidade dos professores, como é que você pode desenvolver uma leitura significativa, se você desenvolver atividades interdisciplinares, como é que eu posso atingir todo o currículo escolar. Então, é um texto muito interessante, tá, que você precisa ler. Principalmente você que está na licenciatura e provavelmente será um futuro professor, né? Então, como é que você pode desenvolver essa leitura na sala de aula? Qual vai ser o seu papel, né, como formador dentro desse processo? Então, a leitura significativa uma leitura bem significativa por mostrar que a leitura é a função da escola. Por isso é um trabalho de todas as disciplinas. Leia com cuidado e procure entender a mensagem do texto. Então, é um texto que você vai ler e você tem a atividade de fixação, perdão. A atividade de fixação, ela é feita em cima da leitura desse texto. A primeira parte dela, você vai responder, tá, a partir da leitura desse texto. Se você ler o texto, entender direitinho, fizer seus esquemas, fizer seus resumos direitinho, aí você vai para a atividade de fixação, e a primeira parte, a primeira questão, e a segunda, ela é sobre a leitura desse texto. São questões discursivas e que você precisa ler o texto para você responder. Porque vai perguntar o que é que a autora diz, vai perguntar a sua opinião diante do que a autora diz, vai pedir que você questione, né? Vai perguntar como é que a formação do leitor, ela diz uma parte lá que ela especifica que a formação do leitor é compromisso de toda a escola, e ela diz o porquê, e pede que você se posicione diante disso. Então, para que eu me posicione, eu primeiro tenho que saber o que é dito. Então, tem algumas questões, todas elas discursivas, que você só responde se você fizer a leitura do texto. Tá? No segundo momento, é um exercício, né, de leitura, que você tem um texto em inglês, para que você possa responder algumas questões sobre isso. E aqui vai o primeiro desafio para vocês. Nessa unidade de fixação, tem um erro na questão 3. Tá? E eu coloquei bem aqui nesse slide para vocês, e eu peço que os tutores estejam atentos a isso aqui, para na hora que os alunos perguntarem, os tutores saberem fazer isso aqui. Eu estou pedindo que você consulte as páginas 27 e 28 do texto da Sueli, né, da Thelma Sueli, aquele que eu falei, que os alunos vão ler o primeiro capítulo. Eu estou pedindo que você consulte a página 27 e 28, porque essa questão da atividade de fixação, ela foi tirada dessas páginas. E o erro que tem bem aí nessa questão, tá, você vai descobrir se você acessar essas páginas aí. Tá? Eu não estou nem dizendo o que é, mas na hora que você lê a questão, leia toda a questão. Quando você chegar na questão 3, eu estou dizendo bem aí, correção da questão 3. Na hora que você chegar na questão 3 e você for ler as perguntas, você vai perceber qual é o problema. O que é que ficou faltando aí nessa questão? E você vai voltar lá para o texto, lá para a apostila, vai consultar essas duas páginas aí, a 27 e a 28, que é onde está essa questão, e lá você vai ver qual é o problema, e você mesmo corrige. Então, é uma atividade que você tem que sair, né, da folha, da página, e você mesmo tem que identificar. É uma coisa muito simples, mas eu não vou dizer, é você que vai ter que descobrir. Então, é sair da atividade, ler o texto realmente, localizar essa questão bem aí, e você perceber o que está faltando.
Se você não perceber isso aí, você não vai conseguir responder a duas questões que você tem lá na atividade. Para isso, você tem que acessar o texto. Esse é o desafio, né? E tutores, prestem atenção a isso aí, porque se os alunos perguntarem, você diz para eles, olha, vá lá na página 27 e 28 do texto, como a professora falou, que você vai perceber qual é o problema e você consegue corrigir. Não diga para os alunos, eles é que têm que perceber isso aí. E eles só vão perceber se eles acessarem o texto. Agora, você, tutor, tem que saber. Então, você também tem que acessar o texto e saber qual é o problema, até porque você vai corrigir a atividade, né? Então, você tem que saber. Então, olhe o texto, visite essas páginas, veja qual é o problema da questão e, do mesmo jeito, os alunos têm que fazer. Tá? Então, é uma coisa que você vai fazer de diferente, né? Aí, vai sair da atividade e vai procurar resolver o problema antes de poder responder o que está pedindo a atividade. Essa atividade, ela foi feita, gente, para fixar o conteúdo. Ela não vai valer nota, tá? Os vão corrigir para poder dar um retorno para vocês, tá? Você vai ter que postar lá na plataforma, o tutor vai ter que corrigir e dar um retorno para vocês, até porque ele tem que saber como é que você está observando o texto. É um momento inicial que você tem 2 textos em inglês e o tutor vai ter que perceber como é que você está olhando para esse texto, como é que você está lendo esses textos. E quando você chegar na atividade 1 e na atividade 2, ele poder ter uma noção de como é que você vai resolver isso, quais as estratégias que você vai empregar na hora da sua leitura. Então, é como se fosse um teste, né? Um exercício mesmo para que você vá afinando o seu desenvolvimento na hora de responder as questões. E depois, tá? Aqui pede que você consulte o plano de trabalho para você receber as orientações e responder a atividade 1, responder o fórum 1, basicamente, que a atividade de fixação você já respondeu, né? E aí você vai responder a atividade 1, que vale nota, e você vai participar do fórum 1, que também vale nota. Para você responder a atividade 1, ela também é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Agora, na atividade 1, você já vai começar a exercitar a leitura usando as estratégias. Então, você tem uma atividade, e no primeiro momento ele vai dizendo que é skim e scan, para você ir entendendo a diferença entre um e outro, e na sequência ele coloca um texto curto para você responder, na segunda questão já é um texto maior um pouco, para você responder, duas questões em português, a terceira é um texto em inglês maior para você responder, e aí você tem mais questões sobre esse texto, e por último, você tem a quarta questão, a quinta questão, que você tem também sobre um texto em inglês, um texto menor, certo? No final da atividade 1 é colocado um campo, né? Simplesmente para você se informar, onde é feita, tá? Um esclarecimento do que vem a ser coesão textual. E é colocado aí um exemplo para você ter uma ideia do que vem a ser coesão textual. Tá, para você já ir se familiarizando com o que vem a ser essa coesão textual. Isso é diferente? Não é. Isso aí vocês também já conhecem lá quando vocês estavam na leitura 1, né? O que é coesão textual, o que é coerência textual, isso aí vocês já conhecem, porque isso faz parte para que você entenda o texto e consiga fazer a sua interpretação. Então, um texto coeso é um texto conectado, é um texto que viabiliza a progressão, a continuidade da ideia, para que ele seja coerente. Então, aí ele vai dizendo o que é, fazendo esse resgate do que vem a ser coesão, coloca alguns exemplos em inglês, isso é a título de informação. Você não vai ser cobrado aí nessa sequência, é só para informação. Mas a atividade ela é bem simples, tá? Ela é bem direta com relação a isso aqui. Mas ela pede direitinho aí o que é que você tem que ler para que você responda essas questões. No livro, gente, como eu já falei, vou repetir mais uma vez.
você vai precisar ler a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, que é sobre a inferência contextual, e a unidade 6, que é sobre a coesão textual. Cada unidade dessas enfoca um assunto específico. E todos eles são pertinentes para que você desenvolva a leitura, tá, em inglês também, tá? Porque em português você já faz. Aqui a gente está para fazer a abordagem em inglês. Então, todas essas unidades, elas são necessárias para essa disciplina. Então, tem um tempinho, você pega a apostila e você já vai lendo essas unidades para saber do que elas tratam. Elas estão interligadas, elas se completam, tá? E todas elas você vai precisar nessa disciplina. Até porque no final você vai fazer uma avaliação onde você vai ter que fazer um seminário sobre essas estratégias, né? Então é bom que você já tenha essas leituras, para quando chegar lá, isso facilitar o seu trabalho, né? Porque senão você vai ter que voltar e vai ter que ler tudo de novo e ler com cuidado, porque você não teve cuidado, tá? E ler com cuidado é você seguir o que o seu plano de trabalho está dizendo. Se você já leu o seu plano de trabalho, você viu que lá depois da leitura, eu peço que você faça uma síntese, que você faça um resumo daquilo que você leu. Então, toda a leitura teórica, gente, nós temos que fazer isso, não precisa o professor pedir. Isso aí já é inerente ao trabalho. Então, todo o texto que eu recebo de um professor para ler, obrigatoriamente eu tenho que fazer meu esquema, eu tenho que fazer meu resumo, porque isso aí fortalece, isso aí solidifica o meu aprendizado sobre aquele conteúdo. E na hora que eu precisar, eu volto para os meus escritos, para os meus resumos, para poder relembrar algo que eu esqueci. Eu não tenho que ler o texto de novo. Então, se eu fizer isso, tá? Cada disciplina, o professor passou o texto, você lê, faz o seu resumo. Outro texto, você lê, faz o seu resumo. Precisou? Você volta, eu fiz o resumo, eu tenho um esquema. Isso aí resgata, isso aí faz com que você retome o assunto de uma forma mais rápida, sem que eu tenha que ler tudo de novo. Então, aqui, quando você for ler esse material, você já sabe que tem que ler esses capítulos. Então, você vai lá e lê. Achou um tempinho, você está lendo, fazendo seu resumo, fazendo suas marcações, anotando suas dúvidas. Na hora que essa unidade for solicitada para uma atividade, para uma questão, você já tem lá os seus registros. E você já pode até questionar o tutor. Olha, eu li o capítulo tal, tenho uma dúvida com relação a isso aqui, não entendi essa parte, tá? Mas eu não sei se você vai ter tantas dúvidas assim. Por quê? Porque cada unidade, gente, ela tem, vamos dizer assim, 1/4 de conteúdo e você tem todo o restante de atividade. Você tem várias questões em cada unidade dessa. Várias, que se você fizer todas, você vai sair daí doutor no assunto, né? Você vai chegar no final e você já tem resolvido tudo na sua cabeça. Você já tem tirado as suas dúvidas todas, porque todas as unidades, elas têm mais de um exercício sobre aquele conteúdo. Ela tem texto para você ler, texto para você responder, texto para separar, texto para completar. Você tem exercício aí de tudo quanto é forma que você imaginar. Você vai ver isso aí. Então, ele é bem direto, bem didático, e você vai fazer um trabalho muito bom, tá? Pode até nem precisar do tutor, né? Porque você vai conseguir entender tudo aí. Vai ser demais aí, viu? Não tem dificuldade. O Fórum 1, tá? Que está aqui também para você responder, lá no Fórum 1 pede que você acesse o vídeo. Então, para que eu responda, para que eu me posicione, eu primeiro tenho que acessar o vídeo, tá? Assistir, entender o que é que a Graziella está dizendo lá, o que é que ela está discutindo, entender tudo que é feito no desenvolvimento do vídeo, para só depois você se posicionar. Eu não vou dizer do que é que trata o vídeo, porque se eu falar, você não vai precisar assistir ao vídeo. E você precisa assistir para que você possa se manifestar. Tá? Então, o que é que ela diz, né? O que é que ela fala, como é que ela fala, qual é o argumento que ela usa no vídeo, para ela poder justificar aquilo que ela está falando. Então, assista o vídeo, procure entender. Na plataforma você tem outros vídeos também que falam sobre as estratégias de leitura. Eles se complementam.
tá? São importantes, por isso que você tem lá estratégia 1, 2 e 3, porque é uma sequência e você vai ver que uma coisa vai somar com a outra. Então, você já tem uma apostilha que aborda unidades diferentes, todas voltadas para o mesmo conteúdo. Você tem vídeos que abordam essas unidades diferentes. Você tem atividades em cima desse material, tá? Para que você possa desenvolver isso aí. Tá? Você vai executar uma atividade e a maior, além de você gravar o podcast, né, que vai ter um roteiro para você fazer isso, você vai ter o vídeo onde você vai fazer o seminário. Então, você tem que ter todos os esclarecimentos necessários sobre as estratégias de leitura para você poder montar o seu seminário. Então, se eu já li a apostila, se eu já li os textos complementares, se eu já li os vídeos que são indicados na plataforma, se eu já fiz tudo aquilo que o plano de trabalho está me orientando para fazer, tá? Eu tenho toda a bagagem preparada para que eu possa montar meu seminário e fazer um bom seminário. Tá? Porque lá no seminário você tem que se posicionar e você tem que falar sobre uma coisa que você entendeu, que você tem segurança, né? Porque você não vai falar de uma cor que você não sabe. Tá? Como é que você vai para diante de uma câmera e você vai falar de uma cor que você não sabe? Não é possível, né? Então, você tem que ter o domínio, você tem que ter a segurança para você ir lá, ficar diante da câmera e apresentar o seu seminário, tá? Que será gravado, e isso aí algumas outras pessoas irão assistir. Então, tem que ser uma coisa bem feita. Tá? É um trabalho acadêmico e é um trabalho formal, então não é de qualquer jeito. Tá? Eu tenho que ter todo o preparo para poder fazer isso aí, né? E tem que ser um vídeo mesmo assim, bem elaborado, tem que ser uma coisa bem... Se você participou do nosso curso de extensão, lá também foi feito isso. Eu estou trazendo para essa disciplina exercícios, atividades práticas, que lá na extensão nós já fizemos. Então, quem participou do curso de extensão não vai ter tanta dificuldade, porque lá nós gravamos podcast, lá nós gravamos vídeo, e o pessoal, se teve dificuldade, já resolveu. Quem vai ter dificuldade aqui? Quem não participou do curso de extensão. Tá? E aí vai lamentar por não ter participado. Mas não tem problema, aqui você aprende mesmo, aprende da forma mais difícil, mas aprende. Tá? E você vai conseguir fazer um vídeo muito bom, tá? Porque você consegue fazer. Tá? Não tendo assim, né, o bicho de 7 cabeças, senão a gente não estaria pedindo. Mas já é uma prática recorrente, já é uma prática que está sendo feita. E se você não fez antes, chegou a hora de fazer. E vai ter que fazer um vídeo, beleza, assim, para todo mundo olhar assim e dizer, pronto, é um vídeo de ponta. E os tutores vão ficar responsáveis por esse acompanhamento, né? Eles vão receber esses vídeos de vocês vão receber uma nota por isso aí. Lá a proposta de gravar o vídeo já tem um barema, indicando qual é a nota que você vai receber, todos os pontos que você tem que atingir para poder tirar uma boa nota. Os tutores vão ter que fazer essa avaliação, vão ter que ver o mérito dessa sua produção, aí para que você possa receber a sua nota, né? Então, boa sorte quando você for desenvolver esse trabalho. E, alunos, se você tiver dificuldade, peça ajuda aos tutores, né? Eles estão aí, estão disponíveis o tempo todo aí, e eles sabem fazer isso aqui muito bem, né? Os tutores aí, eles sabem gravar esses vídeos, eles sabem postar, eles sabem criar conta no YouTube, eles sabem fazer tudo, né? Porque aqui você só tem tutor de categoria, né? Então, não tem nenhum aí que não saiba fazer isso. Então, se você, aluno, tiver dificuldade, recorra ao tutor que ele vai lhe ensinar isso fácil, porque eles sabem fazer isso aí, tá? Se não sabia até hoje, amanhã de manhã ele vai amanhecer sabendo. Mas ele vai tirar as suas dúvidas direitinho, tá? Porque é uma coisa assim que já faz parte já do processo. Não tem tanta dificuldade, não é bicho de 7 cabeças aí. Vamos conseguir fazer vídeos beleza, né? E eu vou depois pegar esse material e ver como foi que vocês se saíram. Até porque eu quero saber como foi que os tutores avaliaram vocês, né? Eles vão ter realmente que ver esses vídeos e avaliar de acordo com o barema, tá? Para a gente poder saber que houve uma coerência naquilo que você fez e na nota que você recebeu, né?
Então, todo mundo vai ter que fazer direitinho. Tem dúvida? Pergunte aos tutores. Tá? Não fique calado, não perca o prazo, não deixe para a última hora, tá? Porque se na última hora a gente não faz nada. Então, vá resolvendo as suas dúvidas, certo? Bom, sempre você tem que consultar na disciplina para que você possa resolver e você possa tirar as suas dúvidas, né? Você tem que consultar o plano da disciplina até para você saber em que unidade você está, tá? E se tudo que está sendo ministrado ali está contemplando, né, o que foi programado na unidade. Você tem que consultar o plano de trabalho, porque lá ele vai dando toda a orientação, o que é que você tem que ler, o que é que você tem que fazer os esquemas, fazer os relatos, responder atividades, assistir os vídeos. Então, tudo isso aí está discriminado no plano de trabalho. Para isso ele existe, e é uma coisa que você tem que estar sempre voltando a ele para que você possa saber toda essa orientação. Textos para leitura, eu tenho que ler todos e eu tenho que ler além do todos, né? Porque a gente não lê só o texto que o professor passa para a gente. Você tem que ler outros, pesquise outros, você pode até contribuir com a disciplina, com seus colegas, porque você pode chegar na turma e falar assim, olha, eu li um texto, eu pesquisei, achei esse texto, achei esse vídeo, tá, que fala alguma coisa sobre esse assunto, que vem somar com isso que a gente já leu. Porque vocês vão fazer um seminário, gente, e vocês vão precisar ter leitura. Você não vai se embasar só no texto que a professora colocou na plataforma. Muito pelo contrário, você vai ter que ter outras leituras. Então, estratégia de leitura está vídeos sobre isso. Agora, qual é o material que você vai consultar para você poder montar seu seminário? Entendeu? Então, você vai ter que ter outras leituras. E um colega pode contribuir com o outro, né? Você já viu esse material? Eu fiz um curso, eu li essa apostila, no curso que eu fiz, tinha esse vídeo, no curso que eu fiz, tinha essa entrevista. Você traz, socializa. O aprendizado, ele se constitui disso, dessa interação, tá? Dessa troca, tá? Onde um contribui para o aprendizado do outro. E é isso que nós estamos fazendo, né? Já que nós temos acesso à rede, nós podemos fazer isso, nós podemos contribuir com o aprendizado do outro. Tá? É um momento, é uma situação que você não pode ser egoísta e ter tudo para si. É aquilo que você tem que trocar com os outros. Tá? E a melhor coisa é você poder ter algo para você poder contribuir com o aprendizado da turma. Você chega lá e dizer, olha, isso eu pesquisei, eu trouxe, eu informei para a turma, eu ensinei, eu postei, eu fiz um tutorial e botei lá na minha turma para os colegas. Olha, eu sei fazer isso com facilidade. Fiz um tutorial e dei para a tutora para que ela postasse lá, para que todos os colegas tivessem acesso. Então, isso é que é contribuir. E eu sei que todos aqui têm essa capacidade. Tá? Uns sabem alguma coisa, outros sabem outra, uns conhecem um aplicativo, outros conhecem outro, e é o momento de vocês somarem esforços para crescer. Tá? Porque senão a gente fica na mesmice, a gente não cresce, a gente não interage, a gente não socializa. Tá? E o ensinamento online, ele passa por esse viés, né? O viés da interação. Tá? E você aprende no momento que você interage. Mas não é só ficar esperando que os outros passem as coisas para você. Você tem também que dar a sua parcela de contribuição. Senão você não está interagindo. Os vídeos que você tem que assistir. Se você entrar no YouTube, você tem uma infinidade de vídeos que falam sobre as estratégias de leitura em inglês. Você tem, é só você abrir e você assistir. Você tem vários. De várias formas, você tem do Salto para o Futuro, você tem de outros canais abertos, você tem, é só você escolher o que é que você quer, tá? E você vai ter informações, às vezes você encontra um que ele explica até melhor do que aquele que a professora passou. Esse aqui eu assisti, ele é mais direto, ele é mais preciso, então pegue, informe para os colegas, informe para a turma, diga, olha, esse aqui, assista esse aqui você vai ver como ele é melhor, ele é mais amplo, ele explica mais detalhe, você tem exemplos melhores, então tudo isso aí faz parte do processo. Depois você tem as atividades.
As atividades que você tem na plataforma, você tem a atividade do ENAD, que ela vale nota também, mas é pedido isso, então você tem uma atividade lá com questões, uma questão subjetiva e outra não, para que você desenvolva também a leitura de um texto. Você tem essa primeira atividade, que ela basicamente fala das estratégias de leitura, de como você lê um texto, de como você vai perceber o significado. A segunda atividade que vocês têm na plataforma é a atividade para você gravar o podcast. Lá você vai gravar o podcast, né, sobre as estratégias de leitura, vai ter um roteiro, vai ter um tutorial lá dizendo para você como é que você vai fazer isso, porque se você tivesse feito o curso de extensão, você já saberia como fazer. E pode ser até que você saiba, né, de um outro momento, de uma outra oportunidade, a gravar o podcast, né? Então, se você já sabe, ótimo, maravilha, ajude seu colega que não sabe. Porque no lugar onde você tem aquele que sabe, tem aquele que domina e tem aquele que desconhece. Tá? Então é o momento da troca. Então ajude seu colega a poder fazer, mostre para ele como é que você faz, mostre qual é a plataforma que você usa, ajude, né, da forma que for possível. E você tem na sequência os fóruns, né? Você tem o primeiro fórum que você tem que assistir o vídeo para você poder responder, né? É aquela coisa, né? Assista, veja o que a Graziela diz, veja qual é o argumento e depois você apresenta a sua resposta, né? E, gente, discorra, discuta, tá? Depois você pode entrar no fórum até e comentar a resposta do colega. Não é só o tutor que tem que fazer isso, não, né? Eu vou querer ver a participação dos tutores aí nesse fórum. Vou querer saber como é que os tutores estão interagindo com vocês, né? Dia 20 vai ser a minha cobrança dos tutores, né? Para saber qual foi aquele que entrou nos fóruns, que interagiu com vocês, que comentou. Eu vou entrar nas plataformas para ver esse acesso dos tutores, né, diante da fala de vocês, né? Porque se é para ter interação, todo mundo tem que participar. Tá? Então eu tenho que participar, eu tenho que entrar e ver o que é que vocês estão respondendo, vocês estão fazendo, eu tenho que ver o que é que os tutores estão respondendo, como é que eles estão interagindo com as respostas de vocês, né, e vocês, se todos vocês estão participando, né, do fórum, porque vocês sabem que isso vale nota. Então não precisa estar todo dia lembrando que você tem que fazer, você já sabe, né? Você não é um aluno iniciante nesse curso, tá? Você não está mais no primeiro período. Então, você sabe que as atividades valem nota e o fórum vale nota e que todos eles têm data. Então, eu não posso ficar deixando para fazer no dia que eu quero. Eu tenho que querer no dia, dentro do prazo que é estabelecido. Tá? Então, não esqueça disso, não perca os prazos, não deixe para a última hora, até porque a gente vai estar acessando para verificar isso, quem está participando dos fóruns, né? E é chato a gente ser chamado a atenção, porque os tutores vão estar no pé de vocês, né? Falando aqueles que ainda não se manifestaram, que não apresentaram, que não discutiram a temática do fórum. Se o fórum está aí e é para fazer, então todo mundo tem que participar. Então, alunos, não esqueçam, fórum e atividades nos prazos, né? Para que isso seja efetivamente discutido. Bom, hora das perguntas. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida com relação a isso? Maria Vitória, os tutores, eles vão organizar isso aí. Você tem um roteiro do que você tem que ter no fórum, né? Aliás, no fórum não, perdão, no seminário. Os tutores, eles vão organizar todas as estratégias, vão fazer uma tabela e eles vão dividir, né, vocês, para que vocês possam apresentar e contemplar todas as estratégias que eles apresentarem num quadro. Tá? Lá no roteiro que foi postado na plataforma não tem esse quadro. Eu vou fazer esse quadro com eles, tá? E eles depois vão levar para a turma e vão dizer, olha, as estratégias serão essas. Então, quem vai apresentar o quê? Tá?
Então ele vai sortear, fazer um sorteio aí, fazer uma distribuição, isso vai ficar a critério de cada tutor. Mas ele vai ter esse quadro para poder ir preenchendo, né, com as pessoas do seu polo. Então, se eu sou do polo de Oeiras, então eu vou pegar o quadro lá com as estratégias e eu vou pegar minha turma, minha quantidade de alunos, e eu vou distribuir entre essas estratégias para que eu contemple esse quadro. E aí vai ter uma data, né, para que você apresente esse seminário. Agora, você não vai apresentar para a gente aqui, você vai gravar, aliás, você vai montar o seminário, montar seus slides, e depois você vai fazer essa apresentação para você mesmo, e você vai gravar esse seminário. O que você vai apresentar para o tutor é só a gravação. Tá? Então, lá no seu quarto, você faz o seu seminário, né? Faz lá o seu seminário, vai gravando tudo, depois você vai fazer a postagem só do vídeo. O tutor vai corrigir a sua apresentação pelo vídeo que ele vai assistir. Daí a necessidade de você fazer um vídeo, né, dentro dos critérios que estão lá estabelecidos. Tem que ter um som bom, tem que o PowerPoint que você for usar, ou o quadro que você for usar, o cartaz, a música, eu não sei, o recurso que você for usar, isso aí tem que ser bem legível, tá? Para que o tutor, na hora que ele estiver assistindo o seu vídeo, ele possa ver todos esses elementos e você ser avaliado de forma merecida, né? Porque senão o tutor vai assistir e vai dizer, ele apresentou um slide que eu não enxerguei, a letra muito pequena, a visibilidade nada, o som estava cortando, eu não entendi nada do que ele disse. Então tudo isso aí tem que ser ensaiado antes que você grave e você poste a sua gravação. Tá? Então, isso aí elas vão colocar. Agora, Lia, com relação ao material de apoio, lá vai colocar você diante das estratégias e é você que vai atrás do seu material que você vai usar. O que você vai dizer, como você vai dizer, vai ser embasado na sua pesquisa que você fizer. Tá? Esse material aí é você que vai atrás, é o seu momento de produção. E é você que vai atrás do material para poder fazer a produção. Tá? Porque são estratégias diferentes, equipes diferentes. Então, o que é que você vai dizer? Se você ficar com a inferência, né? A inferência textual, vou trabalhar a inferência. Tá, e o que é que você vai querer mostrar da inferência? Aí você vai ter que ir atrás e ler, ter segurança, o que é que você quer dizer da inferência, que exemplo você vai empregar, que texto você vai usar, tá? Vou usar um texto, vou usar uma propaganda, vou usar um vídeo, como é que eu vou exemplificar, como é que eu vou mostrar isso aí? Então vai depender muito daquilo que você vai querer dizer. Tá? Então, a partir da distribuição que o tutor fizer, tá? O tutor vai mostrar o quadrozinho para ele vai preencher esse quadro e depois ele vai disponibilizar esse quadro com as estratégias de um lado e o nome dos alunos do outro. Né? Então, quem vai falar sobre a estratégia X, a estratégia Y, a estratégia Z? Aí tem lá o nome dos alunos. E aí vocês se organizam e vocês fazem as pesquisas de vocês, montam o roteiro de vocês, os exemplos e o material que vocês querem empregar. E aí vocês gravam o seminário de vocês. Tá? Então, é um trabalho que será de vocês. Certo? Agora, na hora que você estiver montando, se você tiver alguma dúvida, né, com relação ao material, com relação a como você está montando, alguma coisa assim, aí você entra em contato com o tutor, que ele vai lhe orientar, né, vai lhe dar todo o subsídio, né, todo o apoio que você precisar nesse sentido. Se ele não souber, ele recorre à professora, ele recorre. Tem o Oswaldo aqui aí na coordenação, que ele domina isso muito bem, né. A questão, vocês viram hoje, quem participou hoje aí da aula não, do encontro que nós tivemos aí 4 horas da tarde, aí, que falava sobre isso, sobre essa questão de gravação de vídeo, de conta no YouTube, de tudo isso aí, você tem uma ideia de como é feito. Se você tem dúvida, você tem várias pessoas a quem você recorrer. O que você não pode é dizer que não fez,
porque você não sabia. Isso aí não é justificativa. Você vai tirar 0. Tá? Não tem essa. Eu não fiz porque eu não sabia. Bom, tá? Ninguém está dizendo aqui que alguém sabe. A gente está dizendo que a atividade precisa ser feita. Então, se eu não sei e eu preciso apresentar a atividade, você tem um meio aí, tá? O processo que você vai ter que resolver como vai sair dele, né? Então, você vai fazer um vídeo de um seminário que você vai apresentar. Como você vai fazer isso? Aí, minha amiga, corra para o seu planejamento, para a sua organização, para a sua disponibilidade, a ferramenta que você tem. Eu não sei se você tem um computador, se você tem uma câmera, se você tem um celular. O que é que você vai usar para gravar? Não sei, cada um tem as suas condições e a sua forma de fazer. Mas de tal forma que todas as possibilidades são possíveis, né, para você fazer isso. Agora, precisa que você tenha uma organização. Tá? E por isso que tem que ser pensado desde ontem, como é que você vai fazer isso. Porque desde ontem, esse material está na plataforma. Tá? Desde ontem que a disciplina foi montada e vocês têm essa proposta, né, avaliativa, que é a gravação do vídeo. Tá? Então, correrem atrás disso aí para que você monte esse material. Vai dar tudo certo, né? Até porque você tem outras disciplinas também, que você vai fazer seminário, que você vai gravar vídeo, então não é assim a grande cocada do momento, né? Isso aí já é uma coisa já normal, né? É só a gente fazer, tá? Edenilza, eu não entendi. Professora Gorete, nosso polo aqui, o que é que você quer dizer? Você só está dizendo qual é o polo ou você quer fazer uma pergunta? É a Ednilza que botou aqui, ela só fez dizer, nosso polo aqui. É só para você dizer qual é o polo ou você quer fazer uma pergunta, Ednilza? Eu não entendi. O seu polo só são 14 alunos. Ótimo! Essa aqui vai ficar boa mesmo. Eu vou fazer esse quadro, Ednilza, aí lá no dia do nosso encontro, no dia 20 de maio, tem um encontro com os tutores. No dia 20 de maio, todos os tutores têm que estar nesse encontro. E lá nós iremos disponibilizar esse quadro, tá? Falar com vocês como é que vocês podem organizar isso aí, discutir aqueles critérios de avaliação, tirar alguma dúvida que porventura você, tutor, tenha em relação a isso aí. Então vai ser um momento também para isso, para que você tenha resolvido essas dúvidas, para que na hora que o aluno vier atrás de você, você já saber como resolver essa situação. Então, é um momento que nós precisamos estar juntos, certo? Então, dia 20 de maio, desde hoje você já está sabendo dessa data, vai ser uma data em que essas dúvidas precisam ser sanadas, tá? Para você, tutor, estar sabendo. Na hora que o aluno vier para você, você já ter a resposta. Porque o que não pode é lá na época o aluno ir para você e você ficar dizendo que não sabe, né? O tutor ele pode dizer tudo, menos dizer que não sabe. Tá? Então você tem que ir atrás da resposta. Nós não sabemos de tudo, não sabemos, nós não dominamos todas as ferramentas, todos os aplicativos, nós não conhecemos tudo. Isso é uma verdade. Mas aí, se você não domina e se você não sabe e você precisa ter informação, você tem que ir atrás. E na hora que o aluno vier para você, você ter, nem que seja para orientá-lo, não, eu não consigo fazer isso muito bem, mas você pode falar com fulano tal vai lhe ajudar melhor a resolver essa questão bem aqui. E aí você fala com o fulano, para que o fulano ajude esse seu aluno. Então, lidar com a ferramenta abarca tudo isso, né? Nós não somos os conhecedores do universo. Né? Nós somos os conhecedores de pouca coisa. E as que a gente não sabe, a gente vai atrás. De tal forma que a gente possa atender a necessidade dos alunos, né? Para que eles possam resolver as atividades. Entendeu? Então, é aquela coisa, essa proposta nós iremos discutir melhor no nosso encontro, né? Só os tutores
e a professora. E aí a gente vai ver esses pontos todos aí, tentar pelo menos ver a maioria deles, para que vocês possam, a partir daí, vocês resolverem isso com os alunos. De imediato, veja com os alunos como eles fazem a primeira atividade, eles fazem a atividade do ENAD, que eles já tem que ter isso resolvido, essa atividade 1, o fórum 1 e o fórum 2. Resolveu isso aí, nós iremos para a gravação do podcast. Vai ser colocado aí um vídeo na plataforma sobre como você vai gravar esse podcast, a orientação para você gravar esse podcast, onde você vai postar isso aí, é a segunda atividade. Depois que você sair da atividade do podcast, aí sim, já é o momento de você partir para a gravação do vídeo, certo? Então, é uma coisa que você vai vendo aí, cada um conhece melhor o seu polo para poder saber. Você pode fazer isso sozinho, se você não tem como reunir com os colegas. Na hora que a tutora for fazer a divisão, você pode dizer para ela, não, eu vou fazer o meu só. Tá? Você pode fazer em mais de 1, 2, 3, eu não sei, cada tutor que vai ver dentro da quantidade de alunos do seu polo, como é que eles vão distribuir isso aí, para que vocês possam fazer esse vídeo. Quando a gente tem mais de uma pessoa na equipe, fica mais fácil, né? Porque às vezes você não sabe uma coisa, o colega sabe, né? Ele lhe ajuda. Quando é só você e Deus, aí as coisas às vezes pode dar muito certo, como também pode não dar muito certo, né? Mas cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, né? A gente não tem como prever isso aí. Mas de tal forma que nós temos que fazer isso aí e chegar no final. Mais alguma pergunta? Vocês tiveram até um exemplo hoje do professor Nilson. Ele explicou lá como é que grava pelo Zoom, né? Ele explicou muito bem lá, fez uma explicação. Alguém me disse que ele fez uma explicação muito boa no encontro de hoje à tarde. Como é que você faz a gravação pelo Zoom. Então, eu não vi a apresentação dele, mas uma pessoa me disse que foi uma explicação muito boa, né? Eu penso que sim, né? Porque ele é uma pessoa que conhece o assunto, né? Mas se não tiver sido, gente, vocês terão o apoio aí dos tutores, e os tutores vão explicar para vocês direitinho como é que grava um vídeo. Porque os tutores sabem como é que grava. E eles sabem também como é que grava o podcast também. Eu estou lhe dizendo, os tutores daqui, eles são altamente formados, né? Eles sabem tudo isso aí. São doutores já no assunto, melhor do que eu. E aí, mais alguma pergunta? Não, o podcast nós vamos colocar em português, viu, Bruna? Como nós estamos falando desse momento aqui, nós vamos fazer em português, né? Até porque é uma atividade que você será avaliado, e a gente não quer que a pessoa diga assim, eu tirei uma nota baixa, porque eu não sou fluente no inglês. Tá? Lá no curso de extensão não, foi diferente, mas aqui nós vamos pedir em português, para que você realmente atenda, né, aquilo que é solicitado dentro da proposta. Então você não pode dizer que tirou nota baixa porque você não fala inglês, você vai falar em português. Então, se você for usar esse artifício de dizer que tirou nota baixa porque não fala direito o português, aí também a coisa fica complicada, né? Mas o podcast você vai gravar em português, o vídeo também você vai falar em português também. Não tem. Só os exemplos, né, que caso você apresente algum exemplo, caso você faça alguma referência, então os exemplos aí você tem que mostrar em inglês. No seminário do mesmo jeito. Os exemplos que você for apresentar, você tem que apresentar em inglês, né? E aí é aquela coisa, se é um texto, você treina a pronúncia, né? Se você não souber a pronúncia do título do texto, aí você pergunta para o tutor, que o tutor vai lhe explicar, vai lhe dizer como é que se pronuncia.
isso aí. E aí você, na hora do seminário, você faz direitinho, vai treinando, treinando, e você apresenta. Tem como você fazer isso aí muito bem, né? Não se preocupe que você vai fazer, vai gravar bem o podcast, e você vai fazer um vídeo muito bom, porque você tem aí o material necessário para isso. Ah, e aí? Mais alguma pergunta? Muito bem, Maria Vitória. Qualquer dúvida, estamos aqui. Eu gravei um vídeo da aula para que eu pudesse recorrer depois, caso queira, eu possa enviar. Mas essa aula, ela já é gravada, Noemi. A coordenação já grava essa aula, então você já tem a gravação. Bom, aí eu não sei lhe dizer o tempo de demora da postagem da aula, né? Aí isso aí eu não tenho o domínio, né? Aí é com a coordenação do curso, porque eles é que gravam, eu não sei lhe dizer a demora, né? O tempo, né? Para a postagem desse material. Pronto? Pronto, gente? Alguma dúvida com relação a essa disciplina? Pronto, a Lia disse que pronto, né? Ninguém tem mais dúvida. A Noêmia disse que não tem dúvida. A Lia agradece. Joaquim disse que não tem dúvida. Então, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Tá? Agradeço a participação de todos. Agradeço a coordenação do curso. Agradeço a presença de todos, certo? E vou encerrando a aula por hoje. Tá?